palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. João 3. Abra comigo. O Evangelho de João, capítulo 3. Pode sentar, igreja. Pode sentar. Pastor, eu tenho o hábito de quando eu leio a palavra, eu gosto de ler em pé. Não tem problema, pode continuar. Aqui você tem liberdade. É que eu tenho tanto temor, irmãos, por essa palavra, que deitado em pé, sentado é o mesmo temor. Mas às vezes eu vou ministrar em igrejas que todo mundo na hora da leitura fica em pé. Como nós vamos ler muita palavra, então nós não lemos só no começo, nós lemos a palavra o tempo todo. Então eu respeito cada um. Amém? Evangelho de João, capítulo 3. Vamos ler a partir do 22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas. E viam ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu destes testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Uau! 27, leia de novo comigo. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vira para o teu irmão com todo amor e fala assim: se não for do céu, você não pode dar nada para ninguém. Aleluia. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Glória a Deus. Meu Deus. Fala assim pro teu irmão: que honra. Fala, ser amigo do noivo. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Graças a Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus pela tua palavra? Você pode dizer: Deus é bom o tempo todo. E fala assim: e o diabo não presta. Amém? Irmãos, essa semana o Espírito Santo falou comigo. Eu ministrei quase todos os dias essa semana. O dia da minha folga nós fizemos um culto no lar. Então não teve dia que não foi ministrado a palavra. Mas o tempo todo o Espírito Santo falava sobre esta palavra. Eu queria ministrar e Deus falava: não, eu só vou permitir que você fale no domingo, porque é uma palavra de destino. Então, durante a semana ele foi me dando palavras, ele foi me dando aperitivos. Fala assim: aperitivos. E agora nós vamos tomar um lindo café da manhã aqui. Então ele foi dando
pequenas porções de uma palavra pontual para esses dias. Uma palavra que Deus tem preparado para você. E João Batista, ele disse isso: é necessário que ele cresça. Fala assim, é necessário que ele cresça. E eu, bate no seu peito, fala, e eu diminua. Talvez o que eu vá falar aqui vai gerar um choque na sua cabeça. Talvez vai contra tudo que você já escutou, você aprendeu na sua religiosidade, na sua caminhada. Mas o que o Espírito Santo tem falado para mim é sobre um tipo de posicionamento, um tipo de oração, um tipo de busca e de desejo que a igreja de hoje precisa ter. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que por muito tempo nós pedimos muito, nós corremos atrás de muitas coisas, nós almejamos conquistar muitas coisas. Eu comecei a falar um pouco disso na quarta-feira aqui. Hoje nas redes sociais, e hoje são muitas que eu não faço nem ideia. Eu conheço o YouTube, Instagram e Facebook, mas tem vários. E ali todos postam a sua vitória, a sua conquista, o seu troféu, a sua foto boa. Mas Deus, Ele está nos chamando por um tempo onde o que importa é que eu me diminua, para que Ele cresça. Então talvez eu não precise provar as minhas conquistas, mas sim eu preciso trabalhar para que Ele tire de mim tudo aquilo que não provém dEle. E aí sim, certamente eu serei abençoado. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que por muito tempo nós oramos pedindo, Senhor me dá isso, Senhor me dá aquilo, Senhor me dá aquilo. E talvez Deus está querendo que você ore assim, Senhor, tira o meu orgulho, tira o meu egoísmo, tira o meu ego, tira o meu eu, mata o Felipe, porque eu quero transbordar do teu Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Então ele disse, o que importa é que ele cresça. Os discípulos de João Batista estavam falando de Jesus, porque eles não tinham a revelação de quem era. Embora a Bíblia fala que Jesus, nem ele batizava mesmo, mas os seus discípulos, mas eles estavam batizando mais pessoas que João Batista, que era o batizador. O seu nome João Batista quer dizer João, aquele que batizava. Batista não era o seu sobrenome. Talvez você não sabia disso. Então, Batista era a sua função, o seu ministério. Ele batizava no arrependimento das águas. E de repente os discípulos de João Batista vê alguém batizando mais do que ele. E eles falam, e agora? Um senso de justiça. E agora? E agora? Tem alguém que começou depois de mim e hoje é mais usado do que eu. E hoje está alcançando lugares mais altos do que eu. E agora? E como pode? Eu estou na igreja há 10 anos, aquela pessoa está há 2 e olha como Deus já está usando ela. E agora? E João Batista, ele diz, o noivo tem a noiva. Eu só sou amigo do noivo. A igreja que vai ser restaurada é a igreja que vai aprender a diminuir para que ele cresça. Guarde isso, você não vai ser abençoado de tanto receber, irmãos. Desculpa, nós ensinamos errado. Vem receber, vem receber, vem receber. Mas eu e você seremos abençoados enquanto deixarmos Deus trabalhar na subtração.
Uau! Menos é mais. Talvez você nunca escutou uma mensagem como essa, mas o Espírito Santo está aqui. Eu sei que Ele está. A sua presença é real aqui. Ele está querendo nos lapidar. Ele está querendo forjar o nosso caráter. Ele está alinhando o nosso coração, porque o que Ele vai fazer é tão grandioso. E o nosso coração não pode ter ego, não pode ter orgulho, não pode ter disputa. Quem entende, diga amém. Porque a noiva é do noivo, a esposa é do noivo. Atos 3:19, abre para mim. Atos 3:19 e 20. Atos dos Apóstolos 3:19 e 20. Quero ler com você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Enviei Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Ei, fala assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que diz em Zacarias 1:3? Coloca para mim, Zacarias 1:3. Olha como poder. Zacarias 1:3. Isso. Portanto, disse-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ei, volta. Fala assim. Tornai-vos para mim. Deus está chamando, igreja, vem até mim. Não, vou falar de novo. Deus está falando, retorna para mim. Essa é a oração que a igreja precisa fazer. Senhor, como eu faço para retornar? Sabe qual é o problema? Quando eu acho que eu já estou perfeito. Sabe qual é o problema? Quando eu acho que eu já venci. Cristo já venceu. Então eu e você, nós somos mais que vencedores. Mas todos os momentos nós precisamos voltar para Ele. O grande erro do povo de Israel é que achava que já era vencedor em tudo. Mas quando eles se desviavam um pouquinho da presença de Deus, Deus permitia eles perderem as guerras para eles voltarem ao Senhor. Pastor, o que você está dizendo? Que vai ter momentos que nós vamos passar batalhas, porque Deus só quer que você volte para Ele. Mas escute isso, em Deus, você pode perder uma batalha, mas você jamais vai perder a guerra. Então, a igreja precisa provar que ela é boa, não porque ela faz muita coisa, e sim porque ela foi obediente à vontade do Pai. A igreja de hoje, ela precisa voltar para o Pai em obediência, em fazer a sua vontade. Hoje eu vejo muitos fazendo muita coisa para Deus e isso me preocupa. Já aconteceu situações aqui na igreja, e não foi uma, nem duas, nem três, de eu ver pessoas fazendo muitas coisas, eu falar, para um pouco, para.
Senta, descansa, porque não adianta você fazer muita coisa. A vontade de Deus é que você obedeça a tua palavra. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que você não precisa provar que você é bom fazendo um monte de coisa. Você precisa provar quando você obedece a sua palavra. E o que agrada o Pai não é o seu serviço, e sim a sua obediência. Porque obedecer é melhor do que? Por muito tempo, irmãos, nós oramos para receber. Mas eu creio que chegou o tempo que vamos orar para perder a nossa vontade, o nosso eu, para que Ele seja o eu sou nas nossas vidas. Desculpa, é tão difícil ver isso hoje. É porque eu oro, Senhor, me dá unção, me dá autoridade, me dá poder. Mas e se Deus te dá uma unção para operar maravilhas e milagres, para ressuscitar os mortos? Só que se o seu ego não estiver aqui, amanhã vai vir as grandes televisões do Brasil e você vai falar, é porque eu tenho muita unção. Isso é muito perigoso. Quem está entendendo? O que Deus quer fazer, irmãos, é grandioso. Eu vou falar de novo, o que Deus vai fazer é grandioso na sua vida. Então, Deus, Ele é um escultor. Ele age na sua vida e na minha. Ele está agindo agora, eu estou falando profeticamente, Ele está agindo. Sabe essa madeira aqui? Quem está vendo uma madeira aqui, diga amém. Um dia ela foi uma árvore. Tem alguém está entendendo? Aí o escultor pegou. Hoje tem máquina para tudo, mas antigamente era tudo manual. E o meu Deus, Ele não é atual, Ele sempre existiu. Ele é e será sempre o meu Senhor. Mas Ele faz tudo manual. Ele é da forma antiga. Ele pega o barro com a mão, Ele sopra. Então Ele pegou essa árvore e Ele começou, Ele foi tirando isso aqui. E Ele foi lixando. Aleluia. Ele foi esculpindo. Só que Ele vai trabalhando como, pastor? Na subtração. Porque essa mesa bonita aqui, esse púlpito, esse banco, ele já existia dentro da árvore, sim ou não? Mas Ele precisou tirar o excesso. Meu Deus! O excesso precisou sair para que a grande obra aparecesse. Pastor, o que você está dizendo? Que o melhor já está aí. Só que você não precisa receber, você precisa tirar o excesso. O excesso precisa sair. O eu precisa sair. A minha capacidade, o meu orgulho, o meu egoísmo, o eu preciso sair. Para que o autor da nossa história, consumador da nossa vida, Ele coloca a sua digital, a sua assinatura, e fala, essa obra foi eu que fiz. Quantas vezes falaram para mim, pastor, como eu vejo uma unção na sua vida, e a minha resposta é sempre a mesma, sabe por que eu tenho muita unção? Eles falam, por quê? Porque você ora muito, que você busca muito? Não, é porque sem unção eu não tenho capacidade nenhuma. Quanto mais capacidade você tiver, menos Ele pode dar para você.
Então Ele não está procurando os capacitados, Ele está capacitando os escolhidos. E nesse domingo é uma reunião dos escolhidos de Deus. Então Ele vai te capacitar, Ele está te capacitando agora. Mas Ele está dizendo: deixa eu tirar. Para de pedir para receber e começa a pedir para Ele tirar. Porque quando Deus olha, Ele fala: olha a grande obra que eu fiz. Eu tirei todos os excessos. Agora, ficou tão bom essa obra aqui. Olha para mim, por favor. Ficou tão boa essa obra aqui. Olha como ficou lindo. Olha, tem até acabamento. Tem até os frisos aqui. Está lixado, está polido, meu Deus, está envernizado. Então agora está pronto. Para quê? Para receber a minha palavra. Não deixe o inimigo roubar a sua palavra pelo serviço. Deixa ele arrancar. Fala: arranca, senhor. Posso falar algo? Dói. Dói tirar os excessos. Dói tomar uma taiadeira, que chama aquele negócio que põe assim? É taiadeira? Oi? Como? Formão? Ixi, essa é nova para mim. Tá vendo que eu entendo tudo de construção. Hã? Tem a talhadeira também, né? Ah, bom. Então deixa ele colocar a talhadeira aqui, ó. Aqui, olha aqui. Aqui, ó, no seu orgulho. E deixa ele dar umas 2 marretadas bem dadas. Ai! Mas vai valer a pena. Tá doendo, mas é bom. Porque a grande obra é por subtração. Ele está fazendo uma grande obra. Oh, eu sinto a presença dele aqui. A obra de arte já está pronta. Na música, eu já escutei muitos músicos dizendo: menos é mais. Não adianta eu colocar 5 teclados aqui, se cada um tocar num tom, vai virar uma bagunça. Não adianta colocar 20 músicos aqui, se eles não estiverem alinhados. Ei, um verdadeiro adorador com um violãozinho, ele faz o céu abrir. Então menos é mais. Não adianta eu fazer 10 anos de teologia e ser um cavalo com a minha esposa na minha casa. Quem está entendendo, irmãos? O que Deus quer fazer é simples, mas é poderoso. É que dói. Dói. Deixar Deus tirar o meu eu dói. Mas é um processo. Então eu vou parar de orar para Deus me dar. E agora eu vou começar a orar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou começar a orar para Deus tirar. Por quê? Fala assim: por quê? Fala: por quê? Porque tudo que você precisa já está pronto. Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que está dizendo? Que Ele nos abençoou, está aí? Olha lá, fala assim: nos abençoou.
Fala, com todas. Não, fala com voz de quem tem fé. Com todas as bênçãos espirituais. Aleluia! Todas as bênçãos Ele já conquistou. Está preparada para você, igreja. Eu preciso só acessar isso. E como eu acesso? Quando eu mortifico a minha carne. Porque ela está nas regiões celestiais. Enoque, um dia ele andava por aqui. Aí um dia ele ficou tão espiritual que ele começou a andar lá. Quem está entendendo? Diga amém. Então, talvez a oração não seja mais, e sim menos. Fala para o teu irmão, começa a orar menos, de vez mais. Pastor, o que você está falando? Tem que orar menos tempo. Não. Começa a orar pedindo menos, que Ele vai te dar mais. Todo dia eu acordo e falo, Senhor, mata o Felipe. Se um dia eu acordar morto, você pode saber que foi Deus escutou minha oração na íntegra. Acho que Ele entendeu direito hoje, matou mesmo. Porque é todo dia. Eu vou dar um testemunho aqui. Um dia nós estávamos no monte, eu estava fazendo 12 dias no monte. Eu estava jejuando 20 horas por dia e subindo o monte todos os dias, 12 dias. Eu lembro que, irmãos, eu estava tão sensível ao Espírito Santo naquele momento, naqueles dias. Nossa, até o passarinho falava comigo e eu via Deus falando, a árvore. Sabe quando você está assim? E subindo ao monte. E aí um dia eu estava em casa e eu falei uma palavra que eu machuquei minha esposa, uma palavra. E na hora eu vi que eu machuquei ela, eu pedi perdão para ela e fui para o monte. Eu cheguei no monte naquele dia e dei esse testemunho. Eu cheguei e falei, irmãos, como pode? Eu estou 12 dias na presença de Deus, jejuando, orando. E eu falei uma palavra hoje que eu machuquei, eu questionei a Deus. Eu falei, Senhor, como pode? Eu estou em consagração, eu estou em jejum, eu estou em oração. Como eu posso falar isso e machucar ela? Eu vi que eu machuquei ela, me perdoa, Senhor. Ele falou, filho, é que 1 segundo você foi você. Uau. Aquilo me fez entender que eu não posso de maneira alguma deixar o Espírito Santo mandar em mim e eu fazer a minha vontade. 1 segundo que eu fiz a minha vontade, eu machuquei alguém que eu tanto amo. Pastor, o que você está querendo dizer? É que as pessoas vão te machucar quando elas são elas mesmas. Ninguém é bom sem o Espírito Santo. E eu te provo isso. Ninguém é bom sem o Espírito Santo. Ninguém. Nós só podemos ser bons se deixarmos Ele se manifestar em nós e através de nós. Por isso você precisa transbordar. Mas para que você transborde, você precisa se esvaziar. Por quê? Porque Ele deseja que você seja a imagem dEle. E quando você vai ser a imagem dEle? A Bíblia não fala que Ele está aqui? A Bíblia não fala que Ele mora em você, sim ou não? Irmãos, olha a revelação. Se Ele está aqui, dentro de você, como que você vai ser a imagem dEle? O que é uma imagem, pastor? Se fizerem uma estátua do pastor Felipe, com esses 2 metros de altura aqui,
e colocar na porta da cidade. Isso nunca vai acontecer. Mas se isso acontecer, e você está vindo de São José, quem veio de São José aí? Levanta a mão. Ah lá, bastante gente. Você está vindo de São José, e de repente você olha e você fala, oh, pastor Felipe ali. Não é assim? A estátua não é para remeter àquela pessoa, não é a imagem daquela pessoa. Então você olha para a estátua e lembra de quem? Da pessoa, do original. Sim ou não? E como? E aí a pergunta que eu te faço é essa: você está sendo a imagem dele? Uau! Será que as pessoas olham para você e enxergam ele? Pastor, quando isso vai acontecer? Quando ele tirar todo o seu eu. Não é de tanto você buscar, orar, jejuar, isso é ótimo. Mas é de tanto você matar o seu eu. Então quando as pessoas olharem e falar, mas o Felipe, aquele que não perdoava, agora perdoa até quem persegue ele. Aquele que ama, aquele que era um viciado, aquele que era um prostituto, olha como ele está hoje, realmente a obra de Cristo. Você vai revelar quem ele é, quando você tirar todo o seu eu, e aí todos vão ver a grande obra que ele fez na sua vida. Quem entende isso, diga amém. Não pode ter rebarba. Desculpa, irmãos, não tem a ver com uma religião. Tem a ver com o que Paulo diz, Cristo em nós, a esperança da glória. Quando tiramos o excesso, aí sim podemos revelar a glória de Deus. Não tem a ver com as obras, o serviço, a produção. Tem a ver com esvaziar-se de nós mesmos. Tem a ver com aquela mulher que se prostra diante dele. E ela quebra o seu vaso de alabastro. E ela derrama o seu perfume. Um nardo puríssimo, caríssimo, aos pés dele. Ela derrama tudo. Ei, vou falar de novo, ela derrama tudo. Você entende isso? Segundo os teólogos, os historiadores, a porção que ela derramou era pelo menos 5 vezes mais do que era dada a um rei. Segundo a cultura judaica, aquela mulher guardava aquilo para o dia do seu casamento. Porque uma mulher que não era casada naquela época, ela não tinha validade nenhuma. Ela não tinha moral. Por isso Jesus manda a gente cuidar das viúvas, porque as viúvas sofriam. Sem um homem em casa, a mulher não podia trabalhar, ela não podia ter voz. Então aquele perfume era tudo dela, era a herança dela. De repente ela encontra o noivo. Ah, meu Deus. Ela encontra aquele que ela não estava mais preocupada se ela nunca mais ia casar na terra. Mas ela falou, eu encontrei o verdadeiro noivo. E ela derrama tudo aos pés dele, todo o perfume aos pés dele. Então quando as pessoas dizem, tira ela daí, o que ela está fazendo? Judas fala, para que fazer isso? Jesus fala, não, ela escolheu o melhor lugar. Então ela começa a ser a imagem dele, porque ela está fazendo aquilo que o pai fez. O que o pai fez? Ele entregou tudo. Ele entregou o filho. Por isso o pai pode confiar em Abraão, porque Abraão entregou tudo, o filho. Você só pode ser a imagem dele se você entregar tudo. Vou falar de novo.
Só podemos ser a sua imagem se entregarmos tudo. Se ficar um pouquinho de nós, não pode ter Ele. Então, existe uma parábola extraordinária em Mateus 13, 44, que fala sobre a pérola de grande valor. Põe para mim, Mateus 13, eu já vou encerrar. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Coloca 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. 46, né? E encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Tá bom aí. Fala assim, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Porque ele encontrou a pérola de grande valor. Pastor, que pérola é essa? O Evangelho e a salvação. A Bíblia vai dizer que ele era um negociante, fala um negociante. Na vida nós negociamos tudo, sim ou não? Nós somos os negociantes. Tem gente que pede desconto até no pão, é ou não é? Não adianta, principalmente brasileiro, né? Que eu já arrumei de briga com árabe lá fora, irmão, negociando, você tem que ver. O povo que mais sabe negociar no mundo são os árabes. Aí pega o brasileiro, aí sai faísca. Ainda mais se for mineiro, então, meu Deus. Sabia que todo mineiro tem dinheiro, irmãos? Pode olhar debaixo do colchão do mineiro. O mineiro sempre tem dinheiro. Ele fala que não tem, mas tem. Agora você já vai na casa de um mineiro, né? Precisa pedir dinheiro. Tem, mineiro sempre tem. Ele é quietinho, mas ele... Mas a Bíblia diz, eu vou encerrar aqui. Olha para mim, presta atenção. Que tinha um negociante de pérola. Pérola naquela época era valiosíssima. Pérola era mais valioso do que esmeralda. Eu já estudei sobre isso naquela época. Rubi. Então existia várias pérolas. E tinha pérolas grandes. Então naquela época, eles faziam o quê? Eles pegavam o seu tesouro e escondiam na terra. Porque ali era um lugar seguro. Então, Jesus, quando ele lança essa parábola, ele está ensinando aquele povo que o negociante que negocia várias pérolas, de repente, ele acha uma pérola de grande valor. E ele vende tudo que ele tem, tudo, todas as pérolas, todas as casas, os terrenos, todas as suas terras, as suas posses, para comprar essa pérola de grande valor. Pastor, o que você está dizendo? É que quando eu encontrei esse Evangelho, quando eu encontrei Jesus, eu preciso deixar tudo e agarrar essa pérola de grande valor e dizer: nunca mais eu deixo ela ir embora, porque eu encontrei uma pérola de grande valor. Não tem como calcular o valor do que Jesus fez por mim e por você. É incalculável o que Ele fez por nós. Então Ele quer, é o desejo dEle, que você faça tudo para proteger, fala assim, proteger essa preciosidade. Filipenses 3:8, Paulo relata exatamente isso. Ele expressa isso.
dizendo: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Suba aqui os adoradores. Eu quero que você entenda isso. Obrigado. Quem já viu a Arca da Aliança, diga amém. A Arca da Aliança tinha 2 anjos, um de frente para o outro, que eles cobriam o rosto com as suas asas. Tinha a tampa ali do propiciatório. Dentro da arca, o que tinha mesmo? Igreja? Fala maná, o que mais? As tábuas. E? Que isso? A vara de Arão. Glória a Deus, vai começar a escola aqui. Vamos estudar a Bíblia. Mas olha para mim, irmãos. A tampa do propiciatório, a Bíblia vai dizer que Deus ele se manifestava ali no meio. Que lugar que era esse que Deus se manifestava? A presença de Deus era um lugar vazio. Uau! Guarde isso no seu espírito. Deus só pode se manifestar num lugar vazio. Se você chegar na igreja e ter 1000 coisas para você fazer aqui, e for dia de você cultuar, então para de fazer tudo, mas se conecte a Ele. Sabe o que é, pastor? Teve culto 30 dias, eu fui 30 dias, eu fiz as coisas, mas você prestou atenção na palavra algum dia? Não, então esquece, pode parar. Quem está entendendo? O seu culto só pode acontecer se esse lugar estiver vazio. E Deus ele vai se manifestar em um lugar vazio. Então, Paulo busca a pérola de grande valor e ele acha. E por isso que ele fala em Filipenses que tudo que ele tinha, ele considerou perda. Eu estou falando de um homem, irmãos. À noite eu vou falar um pouco mais dele. Um homem que hoje tinha um currículo tranquilo para fazer parte do Supremo Tribunal Federal. Pelo seu currículo. Um homem que ele era muito mais do que um advogado, mais do que um juiz, pelo seu currículo. Ele falava várias línguas. Ele era estudadíssimo, preparadíssimo. E de repente ele fala: quando eu encontrei Cristo, todo o meu conhecimento se tornou esterco, perto da sabedoria que Ele tem para me dar. Se coloca de pé, eu quero orar com você. Para buscar a pérola de grande valor, precisamos pagar o preço necessário. A graça é de graça, porém para conquistá-la, ela cobra tudo o que eu tenho de ruim. Ela cobra o meu eu, o meu orgulho, o meu egoísmo. Eu tenho que me entregar a Cristo. Talvez esse é o preço que eu tenho que pagar para alcançar um preço impensável que Jesus pagou para a nossa salvação. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Por que muitos param? Porque não querem pagar o preço.
vender aquele meu terreno. Irmãos, eu estou falando do espiritual, eu só estou comparando com o material. Eu tirar aquele meu dinheirinho da poupança? Não. Esse é você. Esse sou eu. Mas eu aprendi assim. A minha criação foi assim. Os meus avós ensinaram os meus pais, que me ensinou assim. Mas para alcançar esse lugar, eu tenho que entregar tudo que eu tenho. Porque a grande obra será feita na minha vida quando Ele tirar todo o meu eu e Ele manifestar quem Ele é. E aí vão dizer: meu Deus, era aquela prostituta que agora se tornou uma princesa. Uau! Meu Deus, era aquele que brigava por qualquer coisa, aquele que arrancava a espada e cortava a orelha das pessoas. Agora ele é um apóstolo da sabedoria. Uau! Uau! Era aquele homem bipolar, filho do trovão. Agora ele é o apóstolo João, cheio de sabedoria, cheio de experiências com o Pai. Uau! Era! Mas agora eu sou o filho obediente do meu papai. Shetekora lavachô. Levanta suas mãos e vamos adorar o Rei. Pai, nós queremos perder hoje. Eu quero falar como Paulo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu quero dizer como João Batista disse: que diminua eu, para que o Senhor cresça. Eu quero dizer o que Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu quero que o Senhor trabalhe por subtração. Tire tudo, todos os excessos. Tire tudo que atrapalha a manifestação da Tua glória. Porque eu quero e eu vou viver o sobrenatural. Vamos adorar a igreja. Vamos adorar. Vamos adorar. Vamos adorar, igreja. Isso, abra tua boca, igreja. Oh, Ramachamana Lamasui. Garamando Chamana.